Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, amigos dessa casa, encarnados, desencarnados. Peço a Deus que eu consiga mesmo, humildemente, passar para vocês um pouco das angústias que nós sentimos nesses tempos que nós vivemos, né? Como pais e como educadores, seja no papel de tio, tia, professor, às vezes um cuidador, né? Porque, na verdade, todos nós somos responsáveis pela nossa evolução, pela evolução de todos nós. E uma das maiores aflições que nós vemos nos dias atuais, principalmente trabalhando na educação, é a dos pais em sofrimento. Sempre, quando a gente trabalha com criança, jovem, adolescente, o nosso foco sempre está no bem-estar emocional, intelectual, mental deles, dos educandos, né? E muitas vezes vem à tona essas discussões nas instituições de educação. E os pais? Qual é a responsabilidade que cabe aos pais? Muitas vezes os pais são o alvo, vamos dizer assim, das dores, né? Que os filhos vão sentir como reflexo de algum olhar desatento. E quando a gente está nesse papel de pai, de mãe, de responsável, a gente também tem os nossos questionamentos, né? Uma das coisas que a gente mais ouve dos pais é que quando nós temos lá o primeiro filho, a gente fala, mas é muito diferente de tudo que eu idealizei, de tudo que eu pensei, de tudo que eu planejei. Porque por mais que os pais estejam preparados e seja um desejo, uma vontade de construir aquela família, talvez não tenham todo o suporte ainda da fé ou mesmo da saúde mental e emocional que são necessários para você se responsabilizar também pela saúde mental, emocional e espiritual daqueles que vão estar sob a sua guarda. Então, muitas vezes, nós vemos os pais chorando, os pais perdidos. E quanto os pais precisam de ajuda? Podemos dizer, nesse momento, que muitas vezes quem mais precisa de ajuda são os pais. E aí, nessa busca, né, por ajuda, por conforto, tem muito material, né? Não só na literatura espírita, mas também entre os educadores, os filósofos, os psicólogos. Na verdade, o principal foi esse material aqui, alguns recortes desse livro, que é o tema da nossa conversa de hoje, né? Uma reflexão. Então, por que o apelo aos pais? Quando a gente fala apelo, a gente está falando de uma rogativa, de um pedido de auxílio, de uma convocação, um chamamento para os pais. Porque os pais precisam se reconhecer nesse papel de gestores, de administradores, de responsáveis por aqueles que estão sob a sua tutela. Então, por que esse apelo? Esse apelo, ele sempre é atual, né? Desde que o mundo é mundo, desde que nasceu o primeiro pai com o primeiro filho, os pais são
convocados a se responsabilizarem pela evolução daquele que está sob a sua guarda. E aí, dentro da doutrina espírita, fica mais fácil para a gente entender que o nosso papel como pai, como mãe, como avô, avó, é o de subsidiar aquele espírito para que ele não perca as oportunidades que ele vai ter durante esta encarnação. Porque quando nós pensamos na nossa trajetória evolutiva, se estamos todos num planeta de provas e expiações, significa que estamos mais perto do começo do que do final, né? Então, nós temos muito o que trabalhar, nós temos muito o que aprender. Já passamos por esse planeta e outros inúmeras vezes, porque a evolução, como a gente sempre diz, não dá saltos, ela é lenta. Muitas vezes aproveitamos uma oportunidade para tentar trabalhar uma fragilidade, uma fraqueza, difícil para nós. E cada um de nós sabe de quanto é difícil, em primeiro lugar, reconhecermos as nossas fraquezas, para, em segundo lugar, tentar modificá-las, trabalhar em cima delas, para que a gente possa evoluir. E aí, mais difícil ainda, é fazermos isso ao mesmo tempo em que promovemos essas oportunidades para os nossos filhos. Porque não estamos aqui para fazer uma única coisa, né? Desempenhamos muitos papéis. E todos eles devem ser desempenhados da melhor forma possível e ao mesmo tempo. Nesse livro aqui de parábolas que Jesus contou, a primeira parábola que aparece é a parábola do semeador. Ela diz assim: um semeador saiu a semear, e semeando, parte das sementes caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em boa terra. Deram frutos a 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Essa parábola a gente vai procurar associar ao trabalho que precisa ser desenvolvido com as nossas crianças e os nossos jovens no decorrer da encarnação. A gente tem dados estatísticos bem recentes, principalmente por conta da pandemia, de que uma das doenças que mais cresce ultimamente é a depressão no mundo. As estatísticas apontam que, por exemplo, nos Estados Unidos, 19 milhões de pessoas sofrem com depressão. Dessas 19 milhões, 2 milhões são crianças, jovens e adolescentes. Aqui no Brasil, não é muito diferente. Proporcional à nossa população, que é menor, a gente também tem pesquisa recente que foi realizada no ano passado, justamente para avaliar os efeitos da pandemia sobre a saúde mental das nossas crianças e jovens, né? A pesquisa foi realizada com uma amostragem, né, de jovens e crianças,
na faixa etária de 0 a 19 anos. Foi constatado que dos 69 milhões de crianças e jovens, aproximadamente 10 milhões de brasileiros nessa faixa etária estão doentes. Tem algum tipo de transtorno mental relacionado a quê? Porque não é fruto apenas do isolamento. Sabemos disso. A pesquisa partiu de uma necessidade logo após o retorno, né, às atividades presenciais. Mas a depressão não é uma doença que apareceu na atualidade. Ela sempre existiu. Agora, ela abrange um número muito maior de pessoas e continua a crescer. Então, a gente vai ter, sob a ótica de Solomon, que é um escritor que se aprofundou em problemas relativos à depressão, e essa referência está no livro Apelo aos Pais, a gente vai ter atribuição desses problemas a mudanças radicais na nossa sociedade, que tem modificado muito rapidamente. A cultura tecnológica excessiva e a facilidade de acesso aos dispositivos eletrônicos e tempo de permanência. E hoje já se estudam, inclusive, doenças relacionadas à dependência desses dispositivos. O colapso da estrutura familiar. Porque se a sociedade mudou, essa mudança começou dentro da família. A modernidade impulsionou uma nova estrutura baseada nos pais trabalhando na maior parte do dia e nos filhos ficando muitas vezes sós, dependendo da idade, né? Muitas vezes sob o cuidado de estranhos. Muitas vezes sob o cuidado de familiares carinhosos também, mas não com os pais. E aí, aquele papel, sem nenhum sexismo, sem nenhum machismo, mas aquele papel que foi atribuído durante décadas à mãe, de cuidar do coração e da mente dos filhos em casa, ele não pôde ser desempenhado na sua totalidade. E sabemos que sim, as mulheres também precisam trabalhar, precisam crescer. E muitas vezes a mulher é o arrimo da família, né? Mas houve um prejuízo para as nossas crianças. E esse prejuízo, ele não está acontecendo agora, já tem algum tempo. A solidão endêmica. Quantas pessoas se sentem sós dentro da própria casa, dentro do próprio lar? Quantas vezes, e aqui acredito que todos já observaram em algum momento, nós vamos a algum restaurante ou algum evento e a família toda não está conversando porque cada um está com o seu celular. As pessoas se afastaram. E, de fato, isso se tornou um problema. Também é atribuído, de acordo com o autor, ao fracasso dos sistemas de crenças. Isso de um modo geral. O religioso, o moral, sociais, políticos. É uma descrença geral. E aí as pessoas se perdem. Ficam solitárias, né? Bom, fundamentados pela orientação de Kardec, compreendemos que o espírito da criança é muito antigo. E entre as perturbações observadas, a sintonia com desafetos do passado
podem sinalizar processos obsessivos em curso. Isso porque nós estamos falando da depressão. E aí, existem muitas causas para a depressão. Estamos falando mais especificamente dessa faixa etária, né? Dos 0 aos 19 anos. Sempre que falamos de algum problema de saúde física, emocional, mental, a primeira coisa que nós pensamos é o que os especialistas, os médicos, os psicólogos têm a dizer. Se eu tenho um problema dessa ordem na minha família, eu vou procurar ajuda de um profissional. É a primeira coisa a ser feita. Então, são muitas causas que levam à depressão, como a gente acabou de comentar. Mas também tem as causas espirituais, além das causas da vida material. Porque nós não nascemos agora. Porque já nascemos muitas vezes. Porque se hoje nós erramos, já erramos muito mais em vidas anteriores. Muito mais. E aí, se hoje nós angariamos inimigos até sem saber, quantas vezes, né? Porque falamos atravessado com alguém, não soubemos falar de uma maneira mais dócil, mais gentil, não ouvimos o outro, magoamos as pessoas. E às vezes isso pode se transformar, sim, em um problema para a nossa vida. Podemos criar inimizades. Agora, imagine então no passado. Com certeza roubamos, matamos, traímos, fizemos coisas terríveis. E aí nós encarnamos. Tem muitos relatos na literatura espírita de espíritos que são até escondidos dos seus inimigos na encarnação. São colocados em lugares distantes para que eles tenham possibilidade de se desenvolver sem aquela perseguição, sem aquelas influências dos seus inimigos, daqueles para quem ele já fez mal, muito mal. E nós, quantas vezes percebemos essas situações na nossa casa mesmo? Quando ficamos irritados do nada, quando perdemos a paciência, somos intolerantes com aqueles que amamos, que vivem conosco. Quando as coisas não dão certo, aquele dia que a gente já levanta tropeçando e aí perde hora, e aí é uma sequência de eventos que às vezes a gente fala, puxa vida, mas o que eu fiz? Eu fiz bastante coisa. E aí eu não posso brigar com aquele que eu nem estou vendo. Eu tenho que pedir perdão. Eu preciso tentar mudar. Eu preciso mostrar para aquele meu irmãozinho que eu tanto prejudiquei, que hoje eu estou lutando muito para ser só um pouquinho melhor. Para que um dia eu possa reencontrá-lo também numa encarnação e mudar a nossa história. E se nós adultos compreendemos isso, as crianças não compreendem. Podem ser crianças muito inteligentes, muito espertas. A gente sabe que tem vindo cada vez mais espíritos intelectualmente muito evoluídos, né? Mas essa acuidade mental desses espíritos, ela não está diretamente relacionada com a sua evolução espiritual. Se eles estão aqui, é porque eles também estão vibrando na sintonia do planeta de provas e expiações e precisam de ajuda. E se eles são os filhos e nós somos os pais, nós estamos ali na gestão. Nós estamos à frente e não eles. Então, é muito importante que a gente tenha oportunidade
de ler, de conversar, de refletir sobre esses problemas, que muitas vezes, na loucura do nosso dia a dia, nós não paramos para ver e sofremos intensamente com as dificuldades na convivência com os nossos filhos que estão sofrendo. Porque quando uma criança está amuada ou muito agitada, quando ela não obedece, o adolescente que responde, aquele que despreza, ele está com necessidades que nós precisamos observar. E só conseguimos observar as necessidades do outro se nós pararmos para olhar e ouvir o outro. Por isso que a nossa correria no dia a dia não pode deixar aqueles que nós amamos e que convivem conosco para segundo plano. Em primeiro lugar estão eles. A família é a primeira oportunidade que nós temos aqui de aprendermos muitas coisas que deixamos para trás em outras oportunidades. Porque são as pequenas coisas, são as pequenas ofensas do dia a dia, aquelas palavras que se repetem muitas vezes amargas para os nossos ouvidos, que vão nos sacudir, que vão fazer com que a gente pense, não, na minha casa as coisas precisam melhorar, para que o mundo melhore. Não é assim? A gente precisa fazer a nossa parte, e aí se acende uma luzinha ali, outra lá, outra ali, outra colar, a gente tem um mundo iluminado, um mundo diferente. Esse apelo, esse chamamento, é para a gente se lembrar que já está acontecendo o que foi dito lá na obra do Céu e Inferno, de Allan Kardec, que haveria um tempo em que muitas pessoas ficariam doentes e até as crianças se suicidariam. Chegamos nesse tempo. As crianças estão se suicidando. As crianças. Quando a gente vê uma criança falando que a vida não vale a pena, precisamos pensar, precisamos parar tudo para ver onde é, então, que nós erramos. E aí, graças a Deus, a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar, não é? Não precisa de outra, essa encarnação já era, deixa para a próxima. Não. Cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar. Seguindo aqui, como é então que a gente vai lidar com esses problemas? A gente tem uma mensagem de Bezerra, uma das muitas mensagens de Bezerra de Menezes, que fala o seguinte: mediante diálogos saudáveis e exemplos morais vivenciados no lar, confirmando-lhes os conteúdos doutrinários por meio de conduta responsável e harmônica na intimidade doméstica. Não há método mais eficaz para a aprendizagem do que a lição do exemplo. E muitas vezes nós vemos os pais em sofrimento porque estão lutando, dão atenção aos seus filhos, fazem o melhor que podem e mesmo assim o filho não segue o exemplo. O filho escolhe outro caminho. Isso vai acontecer, de fato, justamente porque nós estamos aqui porque somos frágeis, porque caímos em tentação o tempo todo. E se com 30, 40, 50 anos a gente continua repetindo muitas vezes padrões de pensamento e comportamento
que já sabemos, reconhecemos como negativos, como adoecedores, imaginem então com 13 anos, com 8 anos, com 20 anos, sabendo que nós recomeçamos a nossa jornada através da bênção do esquecimento. E que o amadurecimento biológico, ele anda junto com o amadurecimento intelectual aí nesses primeiros anos. O jovem, o adolescente, ele tem outras questões. É muito mais difícil manter-se equilibrado. Mas, se no lar ele teve essa segurança e o exemplo, e ele vê que a família, que aqueles que estão ali cuidando dele, estão se esforçando para isso, fica menos difícil. Ele tem onde olhar, ele tem para quem pedir ajuda. Ainda Bezerra de Menezes, numa mensagem que foi passada para Ivone do Amaral Pereira, olha só, em 1964, a mensagem se chama Advertência aos Pais de Família. É só um trecho, tá? Ele fala assim: nem o mestre, nem o adepto de uma crença qualquer, nem o amigo, por maior lhe seja o desejo de servir, conseguirão cultivar no coração da infância os valores da moral evangélica, se os pais, por sua vez, não edificarem no próprio lar o templo feliz do ensinamento que tenderá a florescer e frutecer para a eternidade. Daí a urgente necessidade de os pais espíritas se habilitarem para dar aos filhos pequeninas aulas de moral, aulas de evangelho, aulas de legítimo espiritismo, mesmo aulas de boa educação social e doméstica, pois o espírita, antes de mais nada, necessita manter a boa educação doméstica e social, sem a qual não será bom cidadão nem bom espírita. Então, nós sabemos que a educação, ela vem pelo exemplo e ela é construída. É um conjunto de saberes. Se a gente for ver mais para frente, desde o século XVIII, a partir do século XVIII principalmente, muitos estudiosos, filósofos, psicólogos, educadores, como Rousseau, Pestalozzi, Piaget, têm nos trazido que a autonomia da criança, a capacidade, o discernimento que ela vai ter para fazer boas escolhas, ele depende dessa mudança interior. E ela só pode iniciar dentro de casa, pelo cultivo dos valores verdadeiros com aqueles que são responsáveis pela sua educação. O início é em casa. E sempre o filho, mesmo que longe, mesmo que adulto, ele vai voltar, ele vai retomar aquilo que ele aprendeu em casa, pautado nos exemplos, né? Eu queria citar para vocês um outro trecho muito interessante que Emmanuel comenta de uma passagem de Jesus falando da educação. Jesus fala o seguinte: mas seja o vosso falar sim, sim e não, não. Porque muitas vezes na condição de pai e de mãe,
a gente se vê acuado em dizer não, por diferentes razões. E o não, ele deve ser dito. Ele é muito importante, ele vai levar segurança para aquele ser que está em desenvolvimento. Mas o que o Emmanuel comenta é como que esse não é falado. Vejam só, muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Mas para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa de mel ou de fel. Então, a gente já vai avançando no tempo, né? E tem bastante coisa para falar sobre isso, mas a gente pode pensar o seguinte: na condição em que nos apresentamos de espíritos em evolução, com as dificuldades que conseguimos observar que nós temos, a maior necessidade é que, em primeiro lugar, cada um de nós procure exercitar o autoconhecimento. Nós, como indivíduos imortais, porque nós temos muitas fragilidades e podemos até pedir ajuda para reconhecer essas fragilidades e poder trabalhar nelas. E uma vez que a gente esteja lutando pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa evolução, perseverando, com disciplina, com boa vontade, com alegria, nós vamos conseguir mais forças para auxiliar aqueles que estão sob a nossa tutela. Não tem como desvincularmos o nosso crescimento do crescimento daqueles que estão sob a nossa tutela. Uma coisa está ligada à outra. Nunca vai ter um momento perfeito para a gente ajudar alguém. Nunca seremos perfeitos para ajudar alguém. Sempre estaremos lutando pela nossa própria ajuda, mas podemos assumir esse auxílio em nosso entorno. Primeiro dentro da nossa casa, e depois isso pode se expandir. Então, voltando à parábola do semeador, ele fala que primeiro a semente vai ser jogada, a semente que é a palavra, o cristianismo. Por quem que ela vai ser espalhada? Por Jesus. E aí, por que tem solo onde ela não vai germinar? Porque são as mentes adormecidas, que ainda não estão prontas. Vão ouvir e não vão se movimentar. Nada vai acontecer. Tem algumas mentes em que elas germinam. É onde a gente tem a terra seca, e aí germina, e a primeira luz do sol ela queima. Por quê? A pessoa consegue ouvir, ela vai tentar fazer, mas nos primeiros obstáculos ela deixa, não persevera. Porque tem outros lugares onde cresce, mas os espinhos tomam conta. Porque os espinhos são as seduções do mundo material. A pessoa ouve, ela entende, ela quer fazer, mas ela se deixa arrastar pelo materialismo. E, enfim, nos outros solos férteis, onde ela consegue
florescer, germinar, florescer. Por que a gente vai ter aqueles valores, né? 100 por 1, 30 por 1, 10 por 1? Porque cada um de nós vai conseguir multiplicar isso de uma forma diferente. Então, que essa seja uma breve reflexão, mas que nos ajude a pensar mais sobre isso, sobre o nosso papel de responsáveis pelo nosso aperfeiçoamento e também daqueles que estão sob os nossos cuidados. Lembrando ainda que a criança é criança, que ela não precisa se colocar num papel de adulto, em situações que não são adequadas para a idade dela, que ela precisa de rotina, que ela precisa do evangelho no lar, ela precisa da evangelização espírita, ela precisa de atenção, de amor e de cuidado. E do mesmo jeito, o jovem ou adolescente. Tem também uma passagem de Paulo de Tarso, que Mateus, se eu não me engano, é um jovem e está se despedindo de Paulo e do seu tio nas primeiras viagens que eles fazem, né, para evangelizar, e aí ele quer ir embora. E aí Paulo de Tarso fala: Deus te guie, Deus te abençoe, lembre-se que todos chegarão ao mesmo lugar, porém, aqueles que se desviam do caminho terão que chegar sozinhos. Então, para que os nossos jovens também não cheguem sozinhos, não demorem mais tempo, não se percam nesse caminho, que a gente consiga se fortalecer para trazê-los mais perto de nós. Obrigada e espero que a gente possa conversar mais sobre isso em outros momentos. Pode